Fala aí, gurizada, beleza? Hoje então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do conjunto dos números inteiros. Antes vamos dar uma recordada aí, ó, conjunto dos números naturais. A gente lembra, a gente viu um pouco no vídeo anterior, que é o 0, 1, 2, 3 até o infinito. Não compreende os números negativos. Então, números naturais é o que a gente já está acostumado a resolver problema, operações desde quando a gente era bem criança. Agora o conjunto dos números inteiros, que é os naturais mais os números negativos, ele surgiu ali no período histórico denominado Renascimento. Não sei se vocês estudaram em história ainda, mas é aí pelos anos de 1500, 1600. Foi o período onde se intensificou as transações comerciais, as relações financeiras. Foi o período onde surgiram os primeiros bancos, ou seja, o comércio estava intenso, assim, as navegações. Então tem bastante coisa histórica aí nesse período que a gente relaciona então com a matemática. Foi quando surgiu a necessidade de representar as dívidas, as perdas financeiras, em virtude dessas transações comerciais. Então a gente vai estar compreendendo a soma e subtração desse tipo de número, que são os negativos com os positivos, através de exemplos dessas situações financeiras. Então a gente vai procurar não decorar a regra, a gente vai procurar entender, compreender, beleza? Então aí, ó, soma, subtração por diferentes caminhos. Situações financeiras, então a gente vai ver vários exemplos, para vocês verem por que uma operação de mais com menos dá menos, menos com menos e tal. Que a gente tem a regra de sinais, a gente vai ver só no final do vídeo, mas meramente esquematicamente, só para esquematizar, vocês fazerem um resumo no caderno. Mas assim, vamos privilegiar a compreensão e a gente vai ver por meio de exemplos. Vamos ver também geometricamente como é que a gente representa uma soma, subtração com esses números negativos e entender pela última forma ali, ó, enxergar a subtração como uma operação inversa, a soma, beleza? Vamos lá começar então aí. Associamos a ideia de transação financeira como algo positivo ou negativo, só tem essas duas possibilidades. É uma ideia bem intuitiva aí, que uma criança sabe bem, não tem nada de regra aí. Então, se tu ganha dinheiro, é uma situação positiva. Se tu tem a tua conta bancária lá, tu compra algo, no teu extrato bancário vai ser algo negativo, vai estar saindo dinheiro da tua conta. Então, tendo essas duas situações, é algo positivo, ou seja, ganho, entrada, é algo negativo, é perda, é saída de recurso financeiro. Então, tendo essas duas possibilidades, pode acontecer uma transação com algo positivo com positivo, negativo com positivo e vice-versa, e negativo com negativo, ou seja, tem uma dívida e vai contrair outra dívida, ou seja, vai ter dois negativos, vai ficar pior ainda. Então a gente vai ver exemplos reais aí de situações financeiras que a gente opera com número negativo juntamente com positivo. Vamos lá para o primeiro exemplo. Então, número positivo com número positivo, na verdade, são números naturais, não são nem números inteiros, né? São inteiros positivos, mas especificamente não vai ter um número negativo aí. Tá aí a situação, ó. Nosso amigo ali, o Pedro Orgulho, tem um saldo bancário credor, positivo, de R$ 200. E recebeu um salário no mês de R$ 700. Seu saldo ficou. Então, o que tem de novidade aí, de repente, é essa palavra credor. Então, algo credor no teu extrato, uma situação financeira credora é algo positivo. Então, é um saldo credor de 200, recebeu, é algo positivo, bem tranquilo isso aí. Então, o número natural não é novidade, né? Agora aqui, assim, ó, começa a entrar número negativo com positivo. Então, quem acaba decorando regra, acaba negativo, menos com menos, mais com mais, aí vira uma confusão. Então, vamos entender aí os exemplos. Agora, o irmão do Pedro Orgulho, Pedro Ostênio, possuía um saldo bancário de R$ 200. Então, até aí positivo. Posteriormente, retirou da conta bancária 215. Retirar algo é subtrair. É saída de recurso financeiro. Então, vai subtrair 215. Então, aí está a novidade para nós. Ó. A gente está somando um número positivo com um número negativo. O resultado deu negativo, porque saiu mais dinheiro do que entrou. É bem intuitivo também. Então, é lógico que vai ficar algo negativo. Se a gente está jogando um jogo de tabuleiro, numa rodada a gente ganha 200 pontos. Na segunda rodada a gente perde 215, o nosso saldo vai ficar negativo. Só que no mês seguinte, o Pedro Ceni iniciou com saldo devedor de 500, mas foi creditado, adicionado na conta 1.200. Então, algo ser creditado, um saldo credor, é algo positivo.
devedor negativo. Então isso é vocabulário financeiro. Mas a gente relaciona os números inteiros, tá aí o exemplo. Ó. Então, estava ruim no início do mês, estava negativo, mas no final do mês entrou a grana ali, ó, de 1.200. O saldo ficou positivo. 1.200 é maior que menos 500, né? Então, entrou mais dinheiro do que saiu, ficou o saldo positivo. No dia após o recebimento do salário, foi lançada erroneamente uma dívida de 90. Assim, esse valor deverá ser retirado. Então, beleza, ó, a gente está com o nosso saldo bancário lá, 700 positivo, e foi lançado algo negativo, só que errado. Então, a gente vai ter que consertar. O gerente da conta lá vai, como se diz, estornar o valor de R$90. Então, ele vai subtrair algo negativo. Então, retirar os 90 é a mesma coisa que vai ter que somar 90 para compensar o erro, né? Então, subtrair algo negativo, a gente vai ver essa situação aqui, ó. O menos na frente de um parênteses, todas essas situações, ó, que gera muita confusão, muito erro. A gente vai ver melhor logo mais adiante no vídeo mesmo. Tá? Mas a ideia aqui, então, tu vai subtrair algo negativo, tu vai consertar o erro, né? Então, vai retirar essa dívida. E o último caso é a situação mais complicada lá do nosso cara na conta bancária. Ele já está negativo e vai ficar ainda mais negativo. Vamos ver o exemplo aí. Ó. No mês de dezembro, Pedro Osteiro iniciou com saldo negativo de R$100. E ainda na primeira semana, ele sacou 60. Então, o que já estava ruim ficou pior ainda. O saldo ficou... Perdeu R$100, retirou R$100, já estava negativo. E ainda ele vai lá e retira 60. O que já estava ruim ficou pior ainda, ó, ficou menos R$160. Então essas situações agora a gente consegue colocar na reta numérica. Ó. No vídeo anterior a esse, de números inteiros, retomando um pouco a ideia, ó, esse indicador aqui representa que os números aumentam para a direita e diminuem para a esquerda, até o infinito. Está aqui a origem da reta, o ponto zero. Então, quando a gente trabalha distâncias de qualquer ponto ao zero, a gente está falando em módulo. Distância, módulo, não tem sinal, né? Então, a gente vai estar representando aqui uma soma aritmética, que menos 1 mais 4, geometricamente a gente pensa assim, então. Menos 1, negativo, está diminuindo. A ideia é de reduzir e subtrair. Ó. Vamos para a esquerda, uma unidade. E para a direita, somar 4. A gente vai para a direita 4 unidades. E paramos no ponto 3. Aqui a gente não desenhou o módulo, mas se fosse pensar em módulo, o módulo de menos 1 está aqui, ó, é 1. Seria uma reta aqui. Ó. E o módulo de mais 4 está aqui, ó, 4 unidades. Então o módulo resultante seria esse aqui. Ó, parando no ponto 3 positivo. Vamos ver mais um exemplo aqui na reta. Ó. Menos 2, sai do zero, salta para a esquerda 2 unidades. Do menos 2 a gente avança 3 para a direita, porque é positivo. 1, 2, 3. Paramos no ponto 1. Partindo do ponto 1, a gente subtrai 5 unidades. Vamos subtrair para a esquerda, então, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos no ponto menos 4. E um último exemplo de reta aí, ó. Mais 1, sai do zero, avança para a direita 1, porque é positivo. Menos 3, esquerda 3 unidades. Então já está na esquerda, já está nos negativos. E a gente vai subtrair 6 ainda. Então, voltando lá para uma situação financeira, por exemplo, ó, tu está negativo menos 2 e vai pagar a conta ainda de R$6, vai ficar mais negativo ainda. Geometricamente a gente avança para a esquerda mais 6 unidades, parando no ponto menos 8. A gente avança partindo do menos 2, avançando 6 à esquerda, o resultado não é menos 6, aqui é o ponto menos 8, que é o resultado da soma. Menos 8 negativo. Aí eu peguei um exercício lá do Khan Academy, ó. Ele pede para representar uma subtração na reta, 56 menos 44. Essa aqui a gente já elimina, né? Tá fazendo mais 44, nada a ver, né? E essa aqui, ó, menos 4 e menos 4, pior ainda, né? Só pode ser essa, ó. Tá no ponto 56,
subtrai 40 e depois subtrai menos 4. Ou seja, menos 40 menos 4 é um menos 44. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Vamos representar então essa soma numa reta, que é a forma geométrica de uma soma. Vamos lá. Marcamos o 0, 15, positivo, quando não tem sinal, a gente enxerga um mais aqui. 15 positivo, a gente vai ver, acho que na próxima trilha ali, ó, os cuidados que a gente tem que ter com os parênteses. O mais, na frente de um sinal gráfico, parênteses, colchetes ou chaves, não inverte nada, o mais não é a operação inversa. O que inverte é o menos aqui, ó. Então o mais só mantém esse sinal aqui do menos 46, ó. Então, representar assim, essa soma assim, ó, é a mesma coisa. A gente está fazendo 15 menos 46. Vamos enxergar agora os módulos. Módulo de 15 é essa distância, do 0 ao 15. Subtrair 46, partindo desse ponto a gente vai vir para a esquerda, né? É essa distância, um módulo de menos 46, é essa distância toda aqui, ó. Então a gente vem para a esquerda, 46 unidades. Tá? Geometricamente a gente consegue identificar qual que vai ser o sinal do resultado. Ou seja, vai ser um número, né? Porém o sinal dele, ó, geometricamente é esse módulo. E vai parar nesse ponto, que é um ponto negativo. Está à esquerda do 0. A gente vai fazer a operação em módulo aqui, ó. Então geometricamente é essa distância. E é para a gente descobrir esse ponto, a gente vai avançar esse aqui e vir para a esquerda 46, que é a mesma coisa que fazer 46 menos 15, calcular a diferença. Calcular a diferença de algo é subtrair. Então a gente pega o maior número em módulo e subtrai de 15, que vai dar essa distância. O resultado é negativo, mas a operação que a gente faz é 46 menos 15. O resultado é negativo, beleza? Porque é o sinal do maior número aqui, ó, do maior número em módulo. Está ali o resultado. Então, está quase no fim aí do vídeo. A gente vai ver a terceira forma de compreender soma e subtração com negativa, enxergar essa operação aqui, subtração, como a inversa da adição. Quando a gente aprende multiplicação, o passo seguinte é aprender a divisão. Então, é a operação inversa da multiplicação e a divisão. Beleza? Então, a gente aprende primeiro a multiplicação, depois a inversa, que é a mesma coisa. Vamos compreender, então, subtração como inversa. Então, menos 9. Menos mais 2, ó. Aqui a gente vai ter uma atenção com os sinais gráficos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. O menos, operação inversa. Então, o que é mais 2 vai ficar menos 2. Então, fazer menos 9 menos mais 2 é a mesma coisa que fazer menos 9 menos 2. A gente está jogando um jogo, na primeira rodada perdeu 9, na segunda rodada perdeu 2. O nosso saldo ficou menos 11. Está negativo na conta e ficou ainda mais negativo, o que já era negativo vai ficar mais negativo. Aqui é o contrário, ó. Menos menos 3, subtrair menos 3. O oposto aqui vai ser mais 3. Então essa soma é representada 7 mais 3, que é 10. Então 7 menos menos 3 é a mesma coisa que 7 mais 3. Mas se quiserem dar uma pausada no vídeo, vocês vão resolver essa expressão com cuidado aqui, ó. Menos menos 3 é a mesma coisa que mais 3. O mais não é o inverso, né? Não muda nada, não muda o sinal. Menos 5 vai permanecer menos 5. Menos menos 7 é somar 7, vai ficar mais 7. E o menos 3 dá para fazer de cabeça ou fazer no papel para não errar, fazer com bastante calma. E vai chegar no resultado 2 positivo. Então, não é por acaso que a gente está vendo a regra de sinais no final do vídeo. Por quê? Porque a gente não tem que se preocupar em decorar tudo isso aqui, ó. A gente não pode simplesmente estudar números inteiros e sair decorando essa tabela aqui, esse esquema. Isso aqui é só para sistematizar tudo que a gente estudou e viu nos exemplos, geométrico e financeiros principalmente.
A ideia é que a gente vai resolvendo os exercícios, vai consultando isso aqui, ó. Mas a ideia a gente tem que construir a partir dos exemplos, compreender mesmo o que é a soma e o que é a subtração com o número negativo. Então aqui, ó, quando a regra de sinais, quando os sinais forem iguais, mais 10 mais 5, o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, menos 10 menos 5 vai ser menos 15, resultado negativo. Então a gente pode esquematizar escrevendo assim, ó, a gente soma os números e mantém um sinal deles. Os sinais são iguais, né? Sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, a gente vai aplicar essa regra aqui, ó. A gente vai manter o sinal do maior número em módulo e subtrair o maior número, sempre em módulo, né, pelo menor. Foi o exemplo que a gente viu na reta. Era mais 15 menos 46. O resultado era negativo porque o módulo de menos 46 é maior que o módulo de menos 15. Vamos só, para finalizar aqui, ilustrar com uma situação financeira aqui. Tu está positivo no banco em 100 reais. Pagou uma conta de 200, o resultado, o saldo vai ficar negativo, em menos 100. O menos 200 tem um módulo maior que o módulo de mais 100. Então, permanece o sinal do maior módulo e a gente faz a subtração, sempre do maior pelo menor, para achar o resultado. Então era isso, gurizada. Vamos procurar então entender essa operação aí para não causar confusão lá na multiplicação, que a gente vai ver num outro vídeo. Feito? Um abraço aí, galera. Falou.